Leonardo. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Estou Bem, fazendo a você? tua apresentação aqui, tudo bem, a conexão caiu rapidinho, então eu estou fazendo uma nova apresentação sua aqui. Então, Tudo bem? hoje, o Leonardo, nosso convidado, já está ao vivo com a gente. Ele é gestor financeiro e empresarial, fundador da Leão Bravo, e ele vai conversar com a gente sobre as expectativas e, principalmente, né, Leonardo, sobre as oportunidades para esse mercado pós-coronavírus. Que a gente já tem que falar do pós, né? Do pós-coronavírus. Então, É isso aí. Leonardo, conta um pouquinho para a gente as estimativas do mercado para 2020. Quais são? Muito bem. Bom, primeiramente, bom dia, pessoal. Obrigado, Melissa, toda a equipe da Prime aí. Um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho aí do que a gente tem visto nos noticiários e também filtrando um pouquinho o que a gente vê nos noticiários, né? A mídia hoje em cima do coronavírus está tirando um pouquinho a visão de fundamentos da economia, do que o nosso país já conquistou em termos de solidez econômica, financeira, e está criando assim, uma neblina, uma nuvem que muitas vezes tira o nosso olhar daquilo que pode ser a oportunidade, daquilo que pode ser, que vai, né, acabar acontecendo daqui a alguns meses, né, voltando na normalidade. Estava vendo um dado hoje e a quantidade de casos em média do coronavírus no mundo até agora somam cerca de 15 mil. Por ano, só no Brasil, se a gente olhar para homicídios, por exemplo, são cerca de 50 mil por ano. E até agora, no mundo todo, do corona, a gente fala em 15 mil. Eu não menosprezo o poder e a urgência e o impacto que esse novo vírus causa. Claro que é uma doença, é grave, é um vírus, mas quando a gente para um pouquinho, sai um pouco dessa bagunça do dia a dia, para de olhar um pouco só as notícias ruins que chegam para a gente, sobe um pouquinho e olha a realidade dos fatos, a gente vê que isso não afeta os fundamentos da economia em si, né? É algo realmente momentâneo que vai passar, assim como passaram diversas crises ou outras doenças, como a gente teve lá atrás, a SARS, H1N1, entre outras que aconteceram tanto no Brasil quanto em outros países, né? Então, assim, falando um pouco de impactos momentâneos no Brasil. Hoje a gente está aí, a expectativa de encerramento do PIB, né, o crescimento do Brasil. No começo do ano, os economistas, através daquele relatório Focus do Banco Central, estimavam que o Brasil iria crescer cerca de 2,2% no final do ano. Hoje, essa estimativa já caiu para 1,5%. Ou seja, uma diferença de 0,7% no crescimento do PIB. Isso é bastante coisa. Mas esse impacto, né, ele vem bastante em função dessa restrição de circulação das pessoas que vão não vão chegar no comércio, as empresas vão vender menos e vão se locomover menos, então tem um impacto grande em transportes, hotelaria, turismo, alimentação. Então toda essa demanda está sendo reprimida e vai causar esse impacto econômico assim, nesse ano, né? Embora, já pegando um pouquinho do gancho das oportunidades, essa demanda reprimida, assim que essa crise, esse vírus for regularizado, for amenizado, essa demanda vem numa força, como se fosse uma onda, né? Ela vai vir num segundo semestre, por exemplo, com mais força do que se não tivesse o vírus agora no primeiro do ano. Então, isso os economistas têm chamado de efeito chicote. Vai vir uma demanda maior no segundo semestre, mas ela não vai ser suficiente para voltar àquela expectativa que se tinha no começo do ano, né? Então, essa é o grande impacto, né? O dólar, vamos falar assim, para quem tem atuação de importação ou comércio exterior, não vai sair muito do que está hoje, né? Na casa dos R$ 5. A estimativa do próprio Banco Central é que fique na casa dos 4,50 até o final do ano. E
E esses movimentos, esses efeitos, lógico, que causam alguns impactos no fluxo de caixa das empresas, né? Claro, você tem uma retração de vendas, uma retração de demanda. Para aquelas empresas que não fizeram um planejamento, que não têm um capital de giro, um capital reserva, vai ser uma fase extremamente desafiadora, né? Vários negócios que a gente já tem acompanhado estão planejando e se reinventando, né? Então, produtos, nem muito mais gente trabalhando com o delivery, entregando o produto na casa. A demanda por e-commerce agora já era crescente ano a ano, agora então vai nas estratosferas. Então, quem está posicionado com uma plataforma de e-commerce, de entrega de produtos físicos para o cliente, vai aproveitar esse momento como uma oportunidade. É o que você fala muito da questão de tecnologia, né? Que as pessoas, demais. agora mais do que nunca, está no momento das pessoas usarem a tecnologia a seu favor. Né? E Exatamente. hoje, mais do que nunca, o cliente está buscando experiência e comodidade. Exatamente. Essa a conveniência, que é a experiência mais a comodidade, ela é uma tendência mundial. Você vê isso em diversos setores, e não só de produtos, como também na área de serviços. Você ter levar algo de valor para o cliente. Até o que a gente está fazendo agora, né? Gerando conteúdo, fazendo uma conversa, estando presente na casa das pessoas, né? Vamos falar no escritório, que está quase todo mundo em home office, né? Essa é uma experiência Escritório dentro de casa. Escritório dentro de casa. Essa é uma experiência conveniente. Léo, deixa eu te perguntar uma coisa. O Daniel entrou aqui, mesmo com esse primeiro apanhado que você fez, ele já está perguntando aqui se é o momento, o pessoal ansioso querendo saber, né? É o momento de investir ou não? Se não for agora, qual é o melhor momento para voltar a se investir? Certo. Excelente pergunta. Já estava até aqui no meu radar e ia chegar nela, mas como o Daniel já antecipou, que bom que ele antecipou. Eu também estava ansioso para falar. Bom, se a gente levar em consideração que dia 23 de janeiro a Bolsa a brasileira estava em quase 120 mil pontos e agora ela está chegando a 60, estava em 63 agora há pouco que eu vi, então é um desconto aí de quase 50% de queda em 2 meses. É uma queda violenta, é brusca demais. Nesse sentido, quem está com caixa, né, se você olhar qualquer produto na prateleira com 50% de desconto real, a pontuação da Bovespa é uma pontuação média. Tem empresas que caíram 70%, tem empresas que caíram 60%, tem empresas que caíram 40%. O fato é que, se você tem apetite a risco, e como eu falei no começo, essa crise do coronavírus, ela não afeta os fundamentos da economia. A taxa de juros continua baixa, as reservas do Tesouro Nacional continuam altas, o Banco Central até publicou uma nota ontem dizendo que vai melhorar ali o depósito compulsório. Ele começou a se mexer. Ele tem muito mais ferramentas porque ele está confortável, e essas foram as palavras do próprio presidente do Banco Central, ele está confortável na situação financeira e econômica do país. Porque os fundamentos estão bem estabelecidos. A inflação está baixa, os juros, a taxa básica de economia está baixa, e isso não vai mudar com o coronavírus. É uma questão momentânea. Ora, se eu tenho fundamentos, base para poder pisar, que são sólidos, que é a situação do Brasil hoje, e eu tenho um desconto de ativos na casa dos 50% na média, é um momento excelente para comprar. Daqui para baixo, vamos dizer assim, pode ser que a Bolsa caia ainda mais, vai chegar nos 55, nos 50 mil pontos? Pode ser. Não tenho bola de cristal, ninguém tem, mas de 60 para 40 é um degrauzinho. Agora, de 60 para os 120 é um salto muito grande, ou seja, é um momento, é um vale que a gente está chegando, não sei se é o fundo do poço ainda, mas é um bom momento para comprar ativos se você tem dinheiro em caixa. O que muitos fundos estão fazendo, inclusive até teve em nota um dos maiores fundos globais, que chama Franklin Templeton, os fundos em média estão com 15% a 30% do valor do fundo em caixa e estão fazendo a compra. O Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, estava até recentemente com 100 bilhões de dólares em caixa, esperando momentos como esse.
onde o preço dos ativos vão para baixo e você consegue comprar ativos de valor com um preço muito mais atrativo. A sugestão que normalmente os investidores recomendam, e aí recomendo para vocês que estão assistindo essa live, para garantir um preço legal, putz, mas eu vou comprar tudo agora, e se amanhã cair? E se amanhã subir? Então faz um pouco faseado, pega lá, por exemplo, tenho 10 mil reais, vamos um exemplo. Não compra tudo hoje, compra um pouco hoje, um pouco daqui a 2, 3 dias e mais um pouco daqui a 2, 3 dias. Você faz um faseamento, você garante um preço legal, que já estamos numa época de compras. Mas tem que escolher, acho que... Então, essa é uma ótima notícia. É uma ótima notícia, é excelente. É um momento de realmente analisar, lógico que isso não é para qualquer ativo, acho que como investidor, se você vai comprar um fundo de investimento imobiliário, uma ação em bolsa, tem que analisar bem, né, conhecer o ativo que você está investindo, não é porque está barato que você tem que comprar. Né, não é porque o Tesouro Direto está numa precificação boa que você tem que comprar. Isso tudo tem que fazer sentido no seu perfil de investidor. Perfeito. Leonardo, assim, a gente começou a falar sobre os impactos que a crise está trazendo para o mercado e agora nós já chegamos a uma boa notícia de que sim, se você tem dinheiro em caixa, você tem ali como investir, é um ótimo momento para investir. Que outras oportunidades você imagina que esse momento possa trazer para a gente? Certo. Bom, quando me perguntam assim, Leonardo, qual que é o melhor investimento para ser feito? A primeira coisa que eu falo é quitar a dívida. Né? Nenhum investimento no mercado, nenhum ativo, bolsa, ação, fundo DI, CDB, poupança, fundo imobiliário, nenhum deles supera as taxas de dívidas. Né? Endividamento no Brasil, as taxas, o spread bancário, né, o custo que os bancos cobram no Brasil são absurdamente altos. Ou seja, é muito mais vantagem aproveitar um momento como esse para quitar a dívida do que para investir. Lógico, se você está numa condição de dívida. Então, um dos efeitos de oportunidade desse momento é que o que a gente acabou de ver, por exemplo, Caixa Econômica anunciando que vai dar 2 meses de carência nos financiamentos, 20% de desconto nos juros, e se for necessário, segundo o próprio presidente da Caixa, falou, a gente vai estender a carência por 3, por 4, por 6 meses, se for necessário, se o país precisar da gente nesse sentido. Esse movimento de desconto nas taxas de juros, dos financiamentos, dos empréstimos, concessão de carência, esse movimento está sendo adotado pelos demais bancos. O próprio Banco Central flexibilizou o empréstimo compulsório, aquele valor que é retido pelo Banco Central, para que os bancos pudessem fazer essas concessões às pessoas. Resumindo, é o momento de renegociar com o banco, reduzir o custo da dívida, alongar a dívida, melhorar o fluxo de caixa nesse sentido. Então, essa é uma boa notícia que é temporária, isso a gente não vai ver sempre, está vindo em decorrência do coronavírus, e então a recomendação é senta lá com o teu gerente, mostra o resultado, a situação que você está, dá uma chorada de verdade para ele, e tenta reduzir as taxas bancárias. Esse é um bom momento para fazer isso. Você tem percebido, Leonardo, assim, que as condições que os bancos estão dando, na tua avaliação, elas são realmente atrativas para financiamentos, para essas questões? É algo que realmente vale a pena você buscar nesse momento? Por Eles exemplo, estão se você tem um dinheiro em caixa, né, você tem um dinheiro guardado, você tem um financiamento, é o momento de você ir lá para tentar quitar, na tua avaliação, essa negociação, essa flexibilidade do banco agora é bastante atrativa para o consumidor. Sim, os bancos estão flexibilizando o custo da dívida e os prazos. Então, é um bom momento para renegociar, sim. Perfeito. Ó, a Marina está perguntando aqui, ó, baixar valores e dar descontos. Isso, a gente está falando dos bancos, mas serve para o mercado empresarial de uma forma geral, né? Baixar valores e dar descontos é uma opção e por quanto tempo? A gente tem que... Essa é uma recomendação atemporal com relação a descontos,
só tem que tomar um cuidado para isso não virar a nova regra, né? A gente vê muitas Depois vezes. você não consegue elevar o valor ao patamar normal depois, né? Exatamente, você cria uma. Não estou dizendo que é uma regra, mas acontece muito e eu vejo muito isso acontecer. Ah, vou trabalhar com promoção, só fica com o pé de aumentar vendas apoiado em dar desconto, aumentar o prazo. Isso afeta muito o fluxo de caixa das empresas. Qualquer real que você diminua, qualquer 1% que você diminua do preço, você afeta muito mais o seu resultado final. Então, antes de dar desconto, antes de conceder prazo de uma forma gratuita para o cliente, falar assim, baixamos todos os preços, estendemos o prazo, porque isso vai impactar muito o fluxo de caixa do seu negócio, pense antes no que é valor para o cliente. Entenda se é aquilo mesmo que ele precisa. Muitas vezes ele precisa de uma conveniência, ele precisa que seja entregue na casa dele, ele precisa de uma assessoria diferente, ele precisa de uma orientação melhor, como usar melhor o produto ou aquele serviço, e usar desconto e alongamento de prazo como uma última opção, porque existe um É o que a gente risco estava grande. dizendo, né? É o que eu Sim. estava dizendo na live ontem. Em todos os aspectos, nesse momento, a tua empresa ela tem muito mais chances de prosperar ou de melhores resultados se você for criativo. Né? Sair um pouco da regra Aham. básica do mercado e é o que você está dizendo, uma conveniência, às vezes algo que você entregue, que ele veja valor, a gente tratar esse momento com o máximo de criatividade para entender o que o cliente está buscando. Isso, perfeito. Esse momento é justamente um dos tópicos que eu ia falar, é uma oportunidade para exercitar essa criatividade e entender o que é valor para o cliente. Às vezes, se você não der um desconto, mas der um mimo, um brinde, ou uma hora, um tempo a mais da sua atenção para ele, algum mimo que custe barato para você, empresário, mas que tenha valor para o cliente. Então, uma solução, às vezes, dessa, o cliente nem vai reclamar por preço. Ele, pô, legal, consegui isso nesse momento, tive uma melhora na minha percepção de consumidor e você não perdeu o fluxo de caixa, não perdeu lucratividade. Então, essa recomendação que vocês fizeram, sim, de exercitar a criatividade, entender o que é valor para o cliente, né, conversar com eles primeiro, antes de dar o desconto, é uma boa prática. Não dê desconto assim à revelia, de uma forma gratuita, porque o risco de ficar naquele patamar mais baixo de preço depois que passar essa crise é muito grande. E aí a sua empresa vai ser prejudicada. Sem dúvida. Leonardo, eu não sei se a gente entra nessa parte aqui, mas eu tenho aqui um seguidor nosso, o Renato, perguntando: como descubro o meu perfil de investimento? Posso confiar no gerente do banco ou o ideal é buscar uma corretora? Não. Metade do mundo tem essa dúvida. Bom, eu vou ser sincero com vocês. Eu paro do princípio que eu gosto dos gerentes, é legal ter o relacionamento, fala-se muito em parceria, mas você percebe que estão sempre trocando de cadeiras, ficam no máximo 6 meses na agência, e o foco do gerente é bater meta para o banco, né? Não é bater meta para você. Então, né, tomara que não tenha nenhum gerente aí me assistindo para tacar uma pedra aqui em mim. Mas, mas olhando o lado do consumidor, do cliente empresarial, PJ, no caso, né, de descobrir aí o perfil de investidor, sempre busque uma corretora ou tem sites independentes na internet, você consegue fazer essa avaliação de perfil. Né? No próprio site das corretoras, isso já é um padrão. Na verdade, é uma exigência do Banco Central de conhecer o perfil do seu investimento, né? da sua carteira, do que você quer para a sua vida. Então, é melhor buscar uma corretora que lá geralmente tem um formulário padrão, onde eles já te posicionam se você é um perfil agressivo, moderado ou conservador. Perfeito. Só para te tranquilizar, pelo que eu estou vendo dos nossos seguidores da live aqui, nós não temos gerente de banco, mas nós temos duas pessoas de corretoras. Então, eu acho que a observação foi bem oportuna. Que bom. Léo, então, outra coisa. A Luciana está aqui perguntando como diminuir esse impacto atual, né, do cenário atual nas vendas.
nas vendas, certo? Bom, começa com aquela história da criatividade, né? Buscar formas alternativas de continuar vendendo. Por exemplo, como eu falei, com produtos é mais fácil trabalhar com o delivery. Tem muitas empresas que agora as pessoas não podem ir até a empresa, então a empresa tem que ir até o cliente. Então, essa é uma das formas de reduzir o impacto nas vendas. Para serviço puro, né, que não exige equipamentos ou uma presença, por exemplo, odontologia, já é um serviço mais difícil de se entregar na casa do cliente, né? Não tem como. Sim. Você precisa da cadeira, você precisa do equipamento para fazer as avaliações. Então, esse tipo de serviço é o que é mais afetado nesse momento, porque o cliente fica impedido de ir até a clínica. O que pode ser feito nesses casos é um atendimento extremamente personalizado, individualizado, com uma rotina de higienização muito forte, mas concordo que nesses casos, que precisa de equipamento, precisa do local em si para prestar o serviço, o impacto vai ser bem maior. E para serviços puros, por exemplo, consultoria, arquitetura, o próprio serviço de vocês, né, de comunicação, isso tudo pode ser entregue através de conteúdos, de lives como essa, de participação de reuniões online. Né, quanto o meu caso, por exemplo, de consultoria, não tive prejuízo nenhum, porque todas as reuniões a gente já fazia reunião online já há muito tempo. Né, apresentação de relatórios, envio de dados, é tudo informação digital. E aí volta aquilo que você comentou, né, de usar a tecnologia o máximo a seu favor nesse momento para poder escalar e entregar o seu produto ou serviço com a máxima eficiência e assim garantir o menor impacto. Isso falando de vendas, né? Não tem muita história para criar aqui, além do que a gente já falou, de tentar agregar um serviço para não perder margem, agregar o que o cliente percebe como valoroso, entregar na casa dele e fazer o melhor serviço possível. O importante é a gente dizer também que o valor, ele não tem a ver com o preço, né? Que o valor, ele é algo totalmente subjetivo. Então, também você entra muito na questão de você conhecer o teu cliente e saber o que é importante para ele. Exatamente. Perfeito. Até tem uma célebre frase do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo hoje, ele fala assim, preço é o que você paga, valor é o que você leva. Então é interessante pensar nesse ponto de vista para poder adaptar aí a tua realidade. Sem dúvida. Leonardo, o Júnior está perguntando aqui o seguinte, na visão de vocês, quanto tempo essa fase de corona vai durar? Boa pergunta. A gente sabe que você não é um guru, mas na tua percepção. O próprio presidente dos Estados Unidos, a Organização Mundial da Saúde, criam um cenário em que você tem uma curva de ascensão da crise, né, do corona, e a estimativa é que isso dure alguns meses, que se resolva lá por julho, agosto. Esteja essa situação completamente resolvida e saneada. Né? Eu sempre costumo ser... Exatamente. Eu sempre costumo ser um pouquinho mais pé no chão e pessimista, porque tudo aquilo que vier melhor ou vier mais é lucro. Então, eu tenho orientado os clientes, as pessoas, para pensar num horizonte de 6 meses, de período ruim, assim, de vendas ruins, de fluxo de caixa ruim, pensar nesse horizonte de tempo para ter o pé no chão. Não adianta você falar, vai passar em 15 dias, em um mês, porque não vai. Né? Mesmo que o vírus seja completamente erradicado em um mês, os efeitos econômicos do que a gente já viu até agora vão levar mais tempo. Então, tem muita gente sendo demitida, tem muitos contratos sendo rescindidos, tem muita gente deixando de pagar fornecedor usando o artifício, né, o argumento do vírus. Então, para uma retomada de negócios, de economia saudável, normal, eu imagino uns 6 meses. 6 meses.
É né? um tempo razoável, né? Mas esse tempo todo a gente não está lá no fundo, né, no ápice da crise. Eu Não, acredito que nisso entre também uma etapa natural de recuperação da empresa, né? sim, sim. Esperamos que as pessoas não fiquem trancadas em casa 6 meses. Também espero. Leonardo, a Day aqui está perguntando se você tem como dar algumas sugestões de aplicativos voltados a essa questão financeira que possa ajudar o final a. Eu imagino que o que ela está querendo saber aqui é mais a questão de finanças pessoais, né? Tá certo. Bom, tem dois aplicativos que eu sempre recomendo. Um é chamado o Organize, com dois Zs, Organize. E tem o Guia Bolso também, que é bastante usado, bem recomendado aí. São dois aplicativos bem modernos, super acessíveis, tem versões gratuitas que dá para usar tranquilamente. Isso no caso de finanças pessoais, né? Perfeito. E o Fábio aqui está perguntando se a economia pode sofrer ajustes após essa crise, em questão de serviços, produtos, etc. Ajuste no sentido, assim, como está tendo esse impacto econômico, vendas caindo, alongamento de prazos. Então, seguindo até aquilo que a gente falou no começo, a previsão do PIB no começo do ano era 2,2 e agora essa previsão para o final do ano é 1,5. Então, esse é o impacto, 0,7% é o impacto negativo que o vírus até agora está provocando na economia do país. Perfeito. A minha última pergunta é um resumo. Para onde a gente vai a partir daqui? Legal. Bom, primeiro, eu acho que assim, como você falou, eu não tenho bola de cristal, né? Então cabem em algumas recomendações. O mundo seguiu a China, né? Conseguiu resolver isso. Algumas vacinas já estão em andamento. Tem empresas que, mesmo com a crise, conseguem criar novos serviços, novos produtos. E aí, então, usar isso que a gente falou, né? Um pouco mais da criatividade, aproveitar esse tempo de home office, em que o volume de negócios, em muitos negócios, cai. Esse é um bom momento para tirar projetos da gaveta. Trocar de servidor, reformar a fachada, reformar a loja, ou fazer aqueles movimentos, aquelas mudanças que você sempre quis fazer, só que não tinha tempo. Né? Agora, com a diminuição de negócios, é uma oportunidade para tirar esses projetos do papel. Então, esse é um caminho. Né? Fazer essa negociação com os bancos também, acho que é um movimento natural. A economia ela vai voltar aos padrões normais, como não sou eu que estou falando isso, né? Todo o mercado, o Banco Central, ela mesmo que tenha um impacto ali no crescimento, os fundamentos estão aí, não vão ser alterados com o coronavírus. Então, a recomendação é que mantenha-se firme, não pare de trabalhar, não fique achando que você está em casa, está em home office, está de férias, né? Porque não é o caso, não pare, né? Continue. Na verdade, agora, Eu tenho é até uma escutado assim, recomendação. eu tenho visto no Facebook, inclusive, Léo, algumas pessoas reclamando que desde que foram para casa, elas estão trabalhando muito mais, o tempo está muito mais escasso, está muito mais curto. Mas a minha vontade de entrar ali e dizer, é claro que a gente entende o que as pessoas querem dizer, né? Mas minha vontade é dizer, agradeça, agradeça, porque hoje tem muitas pessoas que estão em casa sem querer estar e que estão completamente ociosas. Então, se mesmo assim a tua demanda de trabalho, a procura pelo teu serviço não parou, você só está, né, com menos tempo, está em casa, erga as mãos para o céu. É verdade. E né, esse é um bom momento para testar novos modelos de negócio, como eu falei, novas formas de trabalho. Eu sempre fui um defensor do. Muitas vezes um e-mail resolve uma reunião, né? Evita uma reunião. Então, as pessoas. Muita gente está descobrindo agora esse formato de trabalho em home office ou reuniões online.
evitando trânsito, evitando desgaste, estresse, gastos com combustível, transporte, etc., que é muito mais eficiente, né? Você tem oportunidades de melhoria em todos os sentidos. E assim, daqui para frente, uma recomendação que eu acho que cabe a gente reforçar em todos os lugares, assim, cuidado com fake news, muito cuidado, né? A quantidade, o volume de fake news e informações de médicos de todos os lados, que um querendo ser melhor do que o outro, falando as coisas mais fundamentais que o outro, é muito grande. A gente recebe no WhatsApp aí, todo dia uma avalanche de informação. Então, assim, acessar os sites de... Um terrorismo, é um terrorismo. Primeira coisa, dieta de informação, né? Confia em alguns sites, por exemplo, o site do próprio governo federal, do Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde. Tá bom, se você entrar nesses sites uma vez por semana e se atualizar, tá ótimo, não precisa ficar vendo mais um monte de videozinho e se enchendo de notícia ruim, porque o mundo não vai acabar daqui a alguns meses, a economia não vai colapsar, né? Fiquem tranquilos quanto a isso. É um bom momento para comprar ativos em bolsa, é um bom momento para renegociar dívidas, se você tem, e é um bom momento para botar a cabeça para funcionar, entender o que é valor para o seu cliente e buscar se diferenciar. Quando tem muita gente, provavelmente vai fechar as portas, não tinha caixa, não consegue sobreviver a períodos críticos, esse é o momento de se sobressair. Aquele que ajudou o cliente a passar uma crise, ajudou a levar valor adiante, então tá cheio de oportunidades aí. Sem dúvida, sem dúvida. Ó, eu tô vendo aqui a Juliana comentando. Aqui estou trabalhando até de madrugada. Juliana, é o que a gente acabou de dizer. Agradece. Agradece porque é sinal que o mercado para você está bem aquecido e esperamos que continue assim. O Tavim Lima perguntou aqui. Léo, para quem está com endividamento alto, alavancado, e não há capacidade de pagamento para tomar mais crédito, há alternativa para a empresa que está com pouco caixa? Bom, o primeiro passo, nesses casos que está com pouco caixa, é realmente buscar a renegociação com o banco, né? Apresentar o modelo do negócio, a situação atual, realmente chorar as pitangas lá, falando, não consigo pagar desse jeito, eu só consigo pagar nesse formato. Então, se você não tem caixa para bancar, o primeiro movimento é, lógico, tentar renegociar com o banco, alongar essa dívida, para aliviar o fluxo de caixa. E, em um segundo momento, olhar para o modelo de negócio e por que você está tendo tão pouco resultado. Né? As margens estão muito apertadas, porque é o preço que está baixo, é o custo. E com essas duas medidas, acho que você melhorando, tem que melhorar a lucratividade, melhorar a geração de caixa, e do outro lado, apagar o incêndio, que é renegociar com o banco. Né? Se não tem capacidade para pagar, tem que rolar essa dívida. Sem dúvida. A Denise Rampazzo está aqui perguntando. Eu adoraria trabalhar mais. Estou trabalhando em home office há 3 anos. Aí, o que você sugere para melhorar isso? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Ela disse que ela está trabalhando em home office. Na verdade, o que eu consegui entender aqui é que ela quer elevar o faturamento dela para, né, levar o negócio dela para fora de casa. Mas aí eu acho que acaba sendo uma pergunta que você precisa de muito mais elementos, né? Para Sim, você com conseguir certeza. entender. Sim. Não há uma regra básica para isso. Depende do mercado que ela está atuando, que tipo de serviço ela está prestando, né, como que ela pode ampliar essa oferta de serviço. Né. Muito provavelmente a tecnologia pode ajudá-la e também uma pesquisa aí com o consumidor, com o cliente dela, o perfil de público que ela atende, talvez possa também dar alguns insights de como que ela poderia dar fazer escalar o negócio dela. Sem dúvida, sem dúvida. Leonardo, as perguntas aqui, por enquanto, terminaram, mas hoje realmente a gente teve uma participação muito bacana dos seguidores da live. Legal. Alguma consideração final que você queira trazer no sentido de tranquilizar o pessoal dentro do que for possível? Alguma consideração a mais que você queira colocar? Não, acho que a mais. Não, seriam só esses pontos que eu tinha pensado.
né? Principalmente seguir as recomendações do Ministério da Saúde, da OMS, ficar atento aí a essas adequações do Ministério do Trabalho, né? Que o próprio governo está flexibilizando o pagamento de impostos, alongando os prazos do recolhimento. Do FGTS, por exemplo, está alongando os prazos, reduzindo os valores. Então, ficar atento, principalmente com os órgãos oficiais, né? Não ficar se baseando muito em fake news e ficar mais tranquilo, não precisa desespero, né? Trazer mais racionalidade para o dia a dia, porque não é tudo isso o que parece. É impactante, é perigoso sim o vírus, mas, como eu falei, os fundamentos da economia no Brasil hoje estão muito sólidos e você tem grandes oportunidades aí, como a gente falou até agora. Sem dúvida que saibamos aproveitar. É Leonardo, isso deixa eu aí. te perguntar, em relação, você estava comentando das empresas de serviço, que realmente elas têm uma facilidade maior de se reinventar sem altos custos, né, nesse momento. O que você sugere, por exemplo, para essa parte de comunicação, de branding, de comunicação online? Por que caminho você imagina esse mercado se direcionando? Bom, esse mercado da comunicação, ele está saindo muito daquele aspecto de intromissão, né? A propaganda que entra no meio são as propagandas da TV ou da rádio, né? Eu estou ouvindo um programa, aí corta, é a interrupção, né? E isso está perdendo cada vez mais força. E o que tem ganhado força é aquilo que é sob demanda. Então, a produção de conteúdos ela está sendo cada vez mais demandada, pelo sentido de que as pessoas vão atrás daquele conteúdo e quando o consumidor, o cliente vai atrás, o engajamento dele é maior. Então, eu tenho um problema de saúde. Eu preciso resolver esse problema de saúde. Quem que é bom nessa área? Né? Quem que tem referência? Quem que é um especialista? Então, eu vou atrás dessa informação. Eu quero saber como emagrecer, por exemplo. Então, eu vou atrás de profissionais que têm uma alta capacidade de emagrecimento, né? Eu tenho muito mais, o consumidor vai ter muito mais adesão com esse tipo de conteúdo direcionado, feito por profissionais que tenham capacidade e autoridade no assunto, do que simplesmente se ele vê uma propaganda num outdoor, uma propaganda numa rádio, uma propaganda na TV. Então, essa é uma tendência que já vem sendo construída há alguns anos, de mão dada com aquilo que a gente falou agora há pouco, da conveniência, daquilo que é experiência para o cliente. Então, veja, por exemplo, o que o YouTube tem feito, o que a Netflix tem feito. Eles mesmos têm criado as suas próprias séries, os seus próprios documentários, baseado nas demandas do seu público. O Google pesquisa intensamente as pessoas, os horários que assistem, os gostos, os perfis, tudo aquilo. E aí ela vai lá e produz um conteúdo direcionado para um público. Então, essa é uma grande tendência de comunicação, é o marketing de conteúdo, já vem crescendo nos últimos anos e eu acho que o ritmo e a tendência é focar cada vez mais nisso. Sem dúvida, sem deixar o relacionamento com o cliente de lado, mas realmente a gente buscar trabalhar muito no que o cliente tem buscado, que hoje as informações Isso. que lhe interessam, que não seja de forma invasiva e que seja online. Isso. Né? Isso aí. É isso aí. Leonardo, eu te agradeço muito. A gente vai encerrando por aqui, porque estamos indo para 45 minutos de live. Opa, que legal. Então eu quero te agradecer muito pela tua participação. Você sabe da admiração que nós temos por você, pela Leão Bravo. Eu tinha certeza de que realmente essa live teria um engajamento muito bacana, porque é um assunto que as pessoas estão com muitas dúvidas. E eu quero te agradecer muito pela tua disponibilidade de vir aceitar o nosso convite para vir esclarecer. Imagine, eu que agradeço a participação aí de todo mundo, o convite de vocês. E fico à disposição para novas conversas, aí tirar dúvidas do pessoal, né? Só entrar ali no perfil e manda lá que a gente está à disposição. Perfeito. É Leonardo P. Grisotto, né? Léo, se você puder, passa para eles, que daí eles já começam a te seguir, para ter mais informações. Isso. Leonardo P. Grisotto.
Perfeito, perfeito. Então, pessoal, eu conversei com o Leonardo hoje. O Leonardo é gestor financeiro e gestor de estratégias empresariais e também é fundador da Leão Bravo. E amanhã, às 10 horas da manhã, no mesmo horário, eu espero vocês aqui para uma entrevista com a Ana Cris Ávila e o Leôncio Pedrosa sobre cores voltadas à fé e ao equilíbrio. Até amanhã, obrigada pela audiência e continuem com a gente. Tchau. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.